Bom, falávamos do feriado forense ou férias forenses. Muitos tribunais, até com o objetivo de dar um descanso um pouquinho mais justo para os advogados, costumam a suspender os prazos durante o mês de janeiro, ou pelo menos durante parte do mês de janeiro. Tradicionalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, findo o recesso no dia 6 de janeiro, os prazos continuam suspensos do dia 7 de janeiro até o dia 20 de janeiro. Né? Chama-se essa suspensão de prazos de feriado ou férias forenses. Né? Durante essa suspensão determinada pelo Tribunal de Justiça, ou pelos tribunais de cada estado, ou no caso federais das regiões judiciárias, as ações de despejo têm o seu trâmite regular, por força daquilo que dispõe o artigo 58, inciso 1 da lei. Então, que fique claro isso. Uma coisa é o recesso judiciário, que hoje é instituído pelo próprio CPC e que impede a fluência de prazos processuais de maneira definitiva para todo e qualquer processo. Outra coisa é o feriado ou férias forenses, que é um período que normalmente os tribunais determinam a suspensão dos prazos dos processos que tramitam nas respectivas esferas, e durante esse processo, grande parte dos processos ficam parados. Os processos de despejo não, assim como mandado de segurança, habeas corpus. Os processos da lei de locações são considerados urgentes de relevância e têm o seu andamento durante as férias forenses. Ok? Espero que tenham entendido. E duas características para a gente fechar esse tópico. As citações nas ações que tenham por base a Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos, e intimações também, notificações de modo geral, são preferencialmente realizadas pelo correio, mediante aviso de recebimento. No caso de pessoa física, no caso de pessoa jurídica ou firma individual, ainda a lei fala em telex ou facsímile, o fax, que hoje são meios assim, digamos assim, fora de moda, né? Ou seja, preferencialmente em todo e qualquer caso de ações da lei de locações, as citações, as intimações vão se fazer por meio do correio, ou até mesmo com publicação, intimação feita na pessoa do advogado. Ou seja, aqui o legislador quer celeridade. E os recursos, por derradeiro, recursos contra a sentença, ou seja, as apelações eventualmente interpostas contra sentenças proferidas nessas 4 modalidades de ação citadas pelo caput do artigo 58, despejo, consignação, revisional e renovatória, têm efeito apenas devolutivo, ou seja, elas entram na exceção à regra de que a apelação tem efeito devolutivo e suspensivo, chamado duplo efeito. Todas as ações da lei de locações, eventuais apelações interpostas contra as sentenças, não terão efeito suspensivo, meramente devolutivo. Ok? Essas são disposições gerais comuns a todas as ações da Lei 8.245 de 91. Bem, então, a partir de agora, nós vamos falar mais propriamente sobre a ação de despejo, né? Que é a ação, digamos assim, principal dentre as 4 especificadas, regulamentadas pela Lei do Inquilinato. De acordo com o artigo 5º da Lei 8.245 de 91, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel será sempre a ação de despejo. Mesmo nos casos em que o autor da demanda, quem tem interesse
em por fim a locação seja alguém que originalmente não participou da celebração do negócio jurídico. Vocês devem ter estudado lá no terceiro ano que é possível o adquirente do bem objeto da locação, do imóvel objeto da locação, nos 90 dias que se seguirem à aquisição, optar por não manter a locação celebrada pelo alienante, por aquela pessoa que lhe vendeu o imóvel. Então, vamos imaginar, o Carlos era dono do imóvel e o havia locado para o João. No curso do contrato, o João, o Carlos, vendedor, resolve se desfazer do imóvel. Vocês sabem que a lei de locações ela prevê que o locatário tenha preferência na aquisição do imóvel caso o locador resolva aliená-lo, né, durante a vigência do contrato. Agora, se o locatário não tiver interesse em adquirir o imóvel alvo da locação ou não ter condições de igualar uma proposta feita por terceiro, ele vai ter que se conformar com o fato. Não há nenhum dispositivo legal que impeça o locador de vender o imóvel no custo da locação. Mesmo o adquirente de um imóvel que já seja alvo de locação, se quiser pôr fim à locação, com base nós veremos no artigo 8º da Lei 8.245, terá de promover uma ação de despejo. Até foi alvo de uma questão numa prova da OAB relativamente recente, essa história da obrigatoriedade da ação de despejo, mesmo para aqueles que não figuravam originariamente como locadores do bem. Era um caso mais ou menos igual ao que eu narrei aqui. O sujeito adquiria o imóvel do locador no curso da locação e não tinha interesse em manter o locatário no bem. Ele queria ele próprio passar a residir na casa. No exemplo era uma casa. E uma das perguntas era que ação que ele deveria propor, né? E naquela ocasião, infelizmente, muitos acabaram respondendo reintegração de posse, né? Ao fundamento de que não seria o caso de propositura de ação de despejo, porque o adquirente da coisa não era locador, ele não havia celebrado a locação, né? Tá errado. Seja qual for o motivo do término da locação, a ação adequada para reaver o imóvel é a ação de despejo, mesmo que ela seja intentada pelo adquirente do bem. Ok? Que fique isso claro. Então, a partir de agora, dito isso, estabelecida essa premissa de que sempre que o objetivo for se extinguir uma locação, a ação apropriada, segundo o artigo 5º da Lei do Inquilinato, é a ação de despejo, nós vamos tratar aqui das causas de extinção do contrato de locação que podem motivar o ajuizamento de uma ação de despejo, ok? Bom, nós vamos começar pelos artigos 7º e 8º da Lei 8.245 de 91. São causas que justificam causas de extinção do contrato de locação que justificam a propositura de uma ação de despejo: a extinção do usufruto,
a extinção do fideicomisso e a alienação do imóvel. Extinção de usufruto e fideicomisso. Fideicomisso vocês estudaram, vão estudar ainda agora no direito das sucessões. Eu espero que... não vou comentar a miúde, porque ainda vocês ainda vão ter esse tema aí durante o semestre. A extinção do usufruto. Eu recebo um imóvel de usufruto, em usufruto, e sendo usufrutuário da coisa, eu tenho o direito de gozar e fruir todas as utilidades que ela pode me proporcionar. E uma das utilidades são os aluguéis numa eventual locação a terceiro. Se eu faço a locação do bem a terceiro, só que o meu usufruto, por alguma razão legal, termina, por exemplo, era um usufruto com prazo de 5 anos de duração. Advém os 5 anos, opera-se automática extinção do usufruto. Com isso, a locação também, segundo o artigo 7º, ela pode ser automaticamente extinta a critério no proprietário, né? Que é aquele que cedeu a coisa em usufruto e a recuperou em função do decurso do prazo estipulado. O artigo 7º diz o seguinte: nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário pode ser denunciada com o prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita no proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deve ser exercitada no prazo de 90 dias contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se após esse prazo a concordância e manutenção da locação. Então, assim, a menos que o proprietário tenha expressamente anuído com o prolongamento da locação, mesmo em caso de extinção do usufruto, a extinção do usufruto produz automaticamente o efeito de possibilitar ao nuproprietário, que recupera a propriedade plena, o direito de denunciar o contrato de locação nos 90 dias subsequentes ao registro da extinção do usufruto e, com isso, reaver o imóvel de volta. Caso, nos 90 dias seguintes à extinção do usufruto, ao registro da extinção do usufruto, o nuproprietário não tome nenhuma providência, não denuncie o contrato, não exerça o seu direito de resilição unilateral previsto no artigo 7º da lei, considera-se que ele anue com a prorrogação do contrato. Ou seja, a partir dos 90 dias subsequentes à extinção do usufruto, o proprietário ficará obrigado a cumprir o restante do contrato de locação obrigatoriamente, porque não exerceu a faculdade do artigo 7º da Lei de Locações. O mesmo ocorre no caso da alienação do imóvel. De acordo com o artigo 8º, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato tiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Desculpem. Então, vale para a alienação do imóvel o mesmo que vale para o usufruto. O adquirente, não desejando prosseguir com a locação, ele tem todo o direito de resilir unilateralmente o contrato, dando mais 90 dias para que o locatário desocupe o bem. Nós já continuamos no próximo.